Pergunta que as pessoas sempre fazem, quando o paciente chega no consultório do cirurgião, do oncologista. Eu não sou oncologista clínico, eu sou cirurgião oncológico. Mas a primeira pergunta que o paciente faz é: doutor, de onde veio esse meu câncer? Certo? Por que eu estou com câncer? Eu comi errado? O que eu fiz de errado que eu estou com câncer? Tá certo? A explicação é sempre assim: todo mundo quer saber por que está com câncer e de onde vem o câncer. Então, o câncer é uma doença multifatorial. Temos que entender isso. E que, se você quiser simplificar essa equação, para explicar para o leigo o que é um câncer, o câncer ele é provocado, em primeiro lugar, pela genética. Você pode chamar isso de predisposição, mutação, pela genética, ou seja, pela herança que o indivíduo recebeu dos seus antepassados, e pelo meio ambiente, tá certo? Entenda que meio ambiente, sendo que a genética é muito mais importante do que o meio ambiente. Aí você pode me perguntar, mas o indivíduo fez um estudo genético e diz que ele não tem nenhuma mutação. É verdade. Mas ele tem uma predisposição. Essa predisposição, ela é definida por uma série de pequenos fatores genéticos que ele recebeu de herança, que em conjunto vão dar para ele uma maior possibilidade de ter um câncer. Certo? E o meio ambiente, ele funciona como um gatilho, ele funciona como uma coisa cutucando a genética para fazer que o indivíduo tenha um câncer, por exemplo. Então, quando eu falo aqui, o cara que tem uma mutação, o paciente que tem uma mutação genética, ele tem um gene defeituoso, esse indivíduo vai ter câncer em algum momento da sua vida. Mas mesmo que ele não tenha um gene defeituoso, vamos chamar esse gene de um bandido muito bem armado que vai dar um tiro no indivíduo. Se ele não tem esse gene defeituoso, ele tem uma série de pequenos defeitos genéticos que em conjunto viram um bandido, está entendendo? Então, um grupo de crianças podem matar uma pessoa do mesmo jeito como um adulto, tá certo? Então é isso. E se a gente não conhece tudo, é a nossa própria ignorância. Nós ainda não conhecemos todo o genoma humano, não conhecemos tudo. A cada ano tem um banco de dados internacional, a cada ano vão se agregando novos conhecimentos, novos genes estão aparecendo como bandidos. Tá certo? A gente está conseguindo detectar eles e tomar determinadas condutas em relação a pacientes de risco. E o meio ambiente? O meio ambiente é o cutucador, o que estimula. Entenda-se como meio ambiente tudo, certo? Então, para o câncer de pele, por exemplo, o sol é um fator ambiental horrível. Para o indivíduo que trabalha debaixo da terra, numa mina, no metrô, qualquer coisa que vale, aquele ambiente fechado. O indivíduo que mora numa cidade poluída como São Paulo, por exemplo, tem mais chance de ter câncer de pulmão do que o indivíduo que mora lá no meio do Amazonas. Tá certo? Então, tem a limpeza, se bem que eu nem sei se no Amazonas as coisas também não estão poluídas em alguns lugares. Então, o meio ambiente é tudo. Tudo que o indivíduo come, tudo que o indivíduo bebe, tudo que o indivíduo sente no dia a dia, tudo que ele ingere, tudo que ele coloca de errado no seu corpo, os hormônios que ele ingere. Todo mundo fala do câncer de mama, que daqui a pouco nós vamos falar melhor. Câncer de mama é um câncer que está diretamente relacionado à ingestão de hormônio. Hoje em dia, basicamente, todas as carnes têm hormônios. A gente sabe que os alimentos, os animais são engordados artificialmente para poder cortar mais rapidamente, tá certo? Um frango que deveria demorar 3 meses para ficar adulto, ele com hormônio, ele fica adulto em 2 semanas. Está entendendo? Então, e você está ingerindo aquela quantidade de hormônio.
Aí começa aquela história, eu vou comer mais natural, eu vou comer o frango que é de granja, que não é, que é de galinheiro, tá? Então é isso, basicamente é isso. Hoje em dia a gente come uma quantidade enorme de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles têm carcinógenos, tá certo? Então aí você me perguntou, adianta eu comer saudável? Todo mundo sabe o que é comer saudável. Eu não preciso dizer para você o que é comer saudável. Não é verdade? Todo mundo sabe que se você comer fibras, se você comer frutas, se o seu cardápio, se o seu prato for um prato bem colorido, frutas, verduras, cereais e tal, você vai estar comendo bem. Você está comendo pouca carne, está comendo mais peixe, está fazendo uma dieta mediterrânea, por exemplo. Então todo mundo sabe o que tem que fazer para comer certo. Mas comer certo não salva a vida do paciente. Infelizmente tem um fator genético que pesa muito mais do que o fator ambiental. São as duas coisas. Se o indivíduo tem uma boa genética e come bem, ele vai viver muitos anos. Mas se qualquer um dos dois fatores ficar completamente desbalanceado, ele pode ter ou vai ter câncer. Uma outra coisa que está acontecendo é o fato de que um conceito errado que as pessoas têm é que a minha avó teve câncer, mas ela já era velhinha, como quem diz, velho não tem câncer, é exatamente o contrário, certo? Quanto mais tempo você vive, maior a sua chance de ter câncer. Por quê? Porque você está mais tempo sujeito ao meio ambiente, tá certo? E a sua genética tem mais tempo para aparecer também. Aquele indivíduo que tem lá um gene, ou uma sujeira de gene de câncer de próstata, tá certo? Ele não vai ter câncer de próstata aos 40 anos de idade, ou aos 35, porque não é agressivo, não é genético forte, mas vai ter aos 80, tá entendendo? Então quanto mais tempo você vive, maior a chance de você ter câncer. Infelizmente essa é a realidade.